Olha, tem um caso que você vai assistir agora que a gente tem que entender o que de fato aconteceu ali. Eu vou mostrar a Bárbara. Essa é a foto da Bárbara, telão do Gotinão aqui, pode colocar pra gente, 21 anos, e ela mora com a Aline, Bárbara e Aline. Elas têm um relacionamento, as duas, só que é um relacionamento marcado por brigas e agressões. E elas tiveram uma discussão. Depois da discussão, Bárbara cai, bate a cabeça no chão e para de responder. Aline se desespera, pede ajuda a uma vizinha que é enfermeira para os primeiros socorros. Em seguida, a Aline leva a Bárbara para o hospital e avisa a família de Bárbara. Quando os familiares chegam ao local, recebem a notícia de que ela está morta. Nesse momento, a Aline some do hospital e não fala mais com a família da companheira. A morte de Bárbara é registrada pela polícia como feminicídio, que ela foi morta. A Aline, então, é intimada a prestar esclarecimentos na delegacia. A nossa equipe, quando estava fazendo a reportagem, flagra o momento em que ela chega à delegacia. Para a nossa equipe, ela nega envolvimento na morte da Bárbara. Ela diz, ela caiu e bateu a cabeça, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a polícia colocou como feminicídio. A polícia, então, quer entender o que aconteceu com a Bárbara. Nós estamos diante de um crime ou estamos diante de um acidente? Qual é a verdade? A verdade é uma só. Veja comigo. Duas mulheres em busca de respostas para uma morte misteriosa. Se ela não devesse, ela já tinha vindo aqui dar o depoimento dela. Porque quem não deve não teme. O que aconteceu com Bárbara? A gente vai lutar até o final para saber o que aconteceu com ela. A jovem de 21 anos estava há 6 meses morando com a companheira Aline e acabou morta. A família tem dúvidas sobre o que aconteceu de fato naquela tarde. Ela falava que brigou com ela e que ela só foi se defender. Qual que era a motivação de briga entre as duas, a principal? A principal era ciúmes, né? Tanto da parte da Bárbara quanto da parte da Aline. Né? Ambas brigavam por ciúmes. Aline chegou a avisar a família da companheira que ela havia passado mal. Ela ligou para mim e disse que tinha brigado com a Bárbara, que ela tinha puxado ela da cama e a Bárbara já bateu com a cabeça no chão e veio a ficar com a pupila dilatada e sem respirar. Que estava com ela já no hospital, sendo atendida, que ela estava muito preocupada, desesperada, para que a gente familiar já pudesse ir para o hospital o mais rápido possível. Todos foram para o hospital, mas lá os médicos disseram para a mãe que Bárbara chegou sem vida. Eles tentaram reanimar ela por 40 minutos, sem sucesso. O médico suspeitou em algum momento que isso pudesse ser realmente um caso de assassinato e não de morte natural ou acidental? Eu acho que, na realidade, ele nem se preocupou com isso. Porque como a menina já tinha relatado que ela tinha obrigado e que tinha acontecido essa fatalidade, a própria delegada falou que eles tinham que ter acionado a polícia ali mesmo, no local. E eles não fizeram isso. Por que você não acredita nessa história? O que você acha que aconteceu? Poderia até ter acreditado, porque eu já presenciei várias brigas dela. Porém, depois que o médico falou que ela já havia chegado morta no hospital e que não havia nenhum hematoma na cabeça, eu comecei a desconfiar. A Aline teria saído do hospital sem se despedir de ninguém. Depois, não falou mais com a família da companheira. Eu acredito que ela tenha dado umas porradas no peito da minha filha, entendeu? Alguma coisa ela fez para causar a morte da minha filha. O caso foi registrado pela polícia como feminicídio e a Aline apontada como autora. No boletim de ocorrência, a polícia também indica que não viu vestígios de crime na casa das duas, mas estranha o fato dela ter saído do hospital logo após a confirmação da morte da companheira. Nós tentamos falar com a Aline pelo telefone. O que aconteceu naquele dia? Mas, de repente, ela aparece na frente da delegacia. A gente estava no telefone, de repente vimos uma moça atendendo, parecia ela e ela mesma. Oi, Aline. Oi. Estava falando contigo aqui no telefone, vi você aqui. Você tem alguma coisa a ver com a morte da Bárbara? Não. O que aconteceu naquele dia? Eu cheguei do serviço, eu fui fazer janta, né? Aí eu deixei as panelas no fogo e assim entrei no quarto para acender a luz.
E a Bárbara abriu o olho, porque ela estava dormindo, né? E a gente já começou a discutir, porque conta que a gente já estava discutindo a tarde inteira. E ela veio para mim bater. Aí eu peguei a mão dela, segurei a mão dela e afastei ela de mim. Na hora que eu afastei ela de mim, como minha casa é pequena, ela tropicou e caiu. E eu já pedi socorros, que foi para minha vizinha, que ela era enfermeira. Aí ela tentou reanimar ela. Aí viu que ela não estava voltando, eu gritei meu vizinho. Aí meu vizinho foi, pegou ela e colocou dentro do carro para a gente pedir os primeiros socorros, né? Levou ela no hospital e eu comuniquei a família dela. Bateu a cabeça onde exatamente? No chão. Você veio hoje na delegacia? Sim. Para falar espontaneamente com o delegado ou você foi chamada? Eu fui chamada. Foi chamada? Que condição? Intimação na minha casa. Você sabe que o caso está sendo tratado como feminicídio, né? Por enquanto. Sim. Você sabe o que é feminicídio? Não. Quando alguém mata uma mulher. Certo. Entendi. Quer dizer que, de alguma maneira, eles estão aguardando um laudo, mas eles querem saber a tua história e a tua versão. Tá bom. Mesmo assim, você vai entrar lá? Eu tô esperando minha família, estou com o advogado já. Teria motivo para fazer isso? Não. Nenhum. A Bárbara era para você? Tudo. Tudo na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe que eu fazia de tudo por ela. Você não matou ninguém? Não, não matei. Obrigada. Ela vai lá, então, se encontrar com a família dela, vai para a delegacia, vai conversar com a delegada e apresentar a versão dela. O que acontece a partir de agora? Desse lado está a Aline. Do outro lado, a gente estava conversando com a família da Bárbara, que perdeu a Bárbara aí há uma semana. Eles estão aguardando agora um laudo que, de acordo com a família, só fica pronto em 2 meses do IML para entender direito o que aconteceu. Se aquela batida da cabeça é compatível com a história que ela está contando. Só depois do laudo dá para saber quem é quem nessa história. Você ouviu o que ela falou? Não. Ela falou que não foi ela, que ela caiu no chão depois da discussão. Agora ela está vindo para a delegacia. O que você acha disso? Quem não deve não teme, né? Ela vai depor e a gente vai aguardar o resultado do laudo, da perícia. E se realmente ela for a culpada, ela vai ter que pagar. A prova que falta para saber se se tratou de um assassinato ou de um acidente é um laudo que vai ser gerado aqui pelo IML Leste, para onde foi trazido o corpo da Bárbara assim que ela faleceu. Os médicos vão tentar descobrir se as lesões na cabeça dela são compatíveis com alguém que foi empurrado ou se foram provocadas de uma outra maneira. Uma prova cabal para que a polícia possa fazer ou não a prisão da companheira dela. Em 6 meses que elas moraram junto, ela tirou a minha filha da minha casa viva e me entregou morta. Então eu quero saber o que aconteceu de verdade. Olha, o Lombardi quer fazer uma análise desse caso. Deixa eu só fazer uma explicação para você. Essa daqui é a Aline, tá? E essa daqui é a Bárbara. Eu estava de costas, uma hora fiz uma referência, parece que eu mencionei ao contrário. Então, só para ficar certo, peço desculpas aqui. Essa daqui é a Aline, tá? É a moça que diz que foi um acidente. A família diz que não. A polícia colocou ali feminicídio, né? A Bárbara está morta. E agora, Lombardi, como saber o que de fato aconteceu ali? Como diz o laudo é fundamental, do Instituto Médico Legal. Tem que esperar sair o laudo. A necropsia ou a autópsia, como queiram, vai definir. Agora, uma coisa que me chama a atenção, por que feminicídio? Feminicídio é um crime, como disse a nossa repórter. Se não fosse um crime, seria um homicídio culposo. Como você empurrou a pessoa, ela morreu, é um homicídio culposo. Não, a polícia caracterizou um feminicídio. Então, eu não sei não se a acusação é tão grave e se esse laudo vai explicar tudo o que aconteceu. Acidente ou assassinato.